Olá, amigos. Muito boa noite a todos. Com muita felicidade, né, que nós iniciamos mais uma terça-feira de estudos aqui no nosso amado Grêmio. Sabemos que devido à pandemia nossa casa está lá hoje, está fechada, porém os nossos estudos, os ensinamentos que Jesus nos oferece, nós temos a oportunidade de, através deste meio de comunicação, né, estarmos aqui refletindo sobre as contribuições, né, do Espiritismo para a nossa vida. E vou iniciar com uma prece para que a gente possa ser envolvido e possamos começar o nosso estudo da noite de hoje. Divino e amado Mestre Jesus, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui absorvendo, podendo refletir sobre as amadas lições que tivemos. Que assim possamos cada vez mais progredir e entender tudo que se passa conosco. Obrigado pelo apoio, pela proteção hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, hoje o nosso tema, né, nós vamos falar sobre a Gênese. E esse mês nós escolhemos, né, nós estamos trabalhando cada mês um livro do Pentateuco. E esse mês nós buscamos trazer reflexões a partir da Gênese, esta Gênese de Allan Kardec, em que Allan Kardec traz, né, a origem, né, dos males, a origem traz a proposta, né, de como se originou os seres vivos, e busca não só os seres vivos, mas também nosso orbe, como se dá, né, essa relação entre mundo físico, mundo espiritual. E é uma grande felicidade poder estar aqui conversando, né, refletindo sobre esse livro maravilhoso. E nosso tema de hoje é a origem do bem e do mal. E quando nós, né, nos propomos a buscar, né, as raízes do bem e do mal, nós vamos entender que tudo se origina em uma única fonte. Boa noite, Dilneia, boa noite. Quando nós nos propomos, né, a entender a origem do bem e do mal, nós vamos ver o quê? Que existe somente uma fonte de tudo, que é Deus. E essa revelação nos é trazida pelos Espíritos. Mas de onde se deriva o mal? De onde vem o mal? Essa é a grande pergunta que nos fazemos. Se Deus é justo, é bom, é sábio, como que na Terra, na sua criação, pode existir o mal? O mal, se a gente for buscar aqui, é aquilo que nos traz infelicidade, é o dano ao nosso corpo, são as situações, né, as vicissitudes que a vida nos traz. Tudo isso é mal. Mas não só, né, existe o mal, né, das vicissitudes, mas também a maldade nas pessoas. Mas se o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, como pode ser ele mau, imperfeito? E a gente vai buscar essa resposta. E na Gênesis a gente vai encontrar importantes reflexões para que a gente possa se esclarecer sobre isso. Para que não nos revoltemos contra Deus achando que a responsabilidade é dele, de ter criado o mal. E quando muito parte de nós a vontade de estudar e compreender, para que nós saiamos do equívoco. Por quê? Muitos de nós estão no equívoco, mas não tem essa força para buscar as respostas. Fica procurando dúvidas. E onde está a resposta? Para mim, no Espiritismo. Foi onde eu encontrei consolação, foi onde eu encontrei esclarecimento para tudo que me angustiava na vida. Que as pessoas têm medo de morrer, mas o verdadeiro desafio é viver. E se nós temos que superar esse desafio, o Espiritismo, ele nos permite, né, é uma alavanca que nos permite, né, vislumbrar o futuro. Os Espíritos descortinaram
todo aquele mistério que existia, todo aquele mito, né, que foi construído, né, ao longo do tempo. E para a gente começar, né, a nossa reflexão do capítulo, no meu capítulo, acho que é o capítulo 2, né, é o primeiro tema, nós vamos começar com o seguinte. A reflexão que Kardec nos traz é que o mal não pode se originar em Deus. Sendo Deus sábio, justo e bom, a criação compartilha de seus atributos. A criação, ela compartilha dos seus atributos. Então, como pode algo que é bom, sábio e justo criar algo que é defeituoso, que é... Boa noite, Rafael. Boa noite, Silvia, Carla. Como pode algo que é perfeito criar algo imperfeito? Nós somos realmente feitos à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança em nossos atributos. Nós somos perfectíveis. Nós podemos ser sábios à medida que descobrimos. Podemos ser justos à medida que nós avaliamos a partir da perspectiva da moral dos espíritos. Quando a gente pensa em moral, a gente vai pensando na nossa moral terrena, e a nossa moral terrena ela é falha, ela está sempre mudando. E a moral dos espíritos é aquela em que... Mas qual é o peso da moral dos espíritos? A essência da moral que os espíritos nos revelam é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Em essência, sem mais. Essa é a base da moral dos espíritos que Jesus nos transmitiu. E se Jesus criou tudo que existe no espírito, como pode algo ser mal, ser ruim? E qual a finalidade, né, de criar algo mal? Porque a nossa reflexão vai que Deus não pode ter criado algo mal. Então, se derivou de algum mal, sabe, o mal existe. O mal existe. A gente vivencia isso hoje na sociedade. Mas de que maneira? De onde vem isso? Qual a finalidade de criar algo mal? Essa é outra reflexão que a gente nos faz. Poxa, se Deus criou o mal, qual a finalidade de criar algo mal? E também, né, outro elemento que contradiz, né, essa ideia de que Deus criou o mal é que como Deus, né, impediria, né, algo que criaria, né, algo que impediria o progresso, né? Por quê? Que é o progresso? Deus instituiu as suas leis. A gente tem as leis físicas, né? Gravidade, energia atômica forte, fraca, e da física que a gente conhece. Tem as outras leis, tem uma muito importante que a gente vai falar depois, que é a base, a essência da lei divina que atua sobre nós. E que ao violarmos essa lei, daí se derivam os nossos males. Mas fica essa provocação de por que criar algo mal, algo que impediria. Eu sou Deus, é o exemplo, vou criar algo bom e vou criar algo mal que vai atrapalhar esse algo bom de se desenvolver, de progredir. É incoerente. Mas o Kardec, ele começa, né, esse capítulo nos chamando essa provocação para que a gente desmistifique isso. Deus não pode ter criado o mal. Mas se aceitarmos que as revelações que os Espíritos nos trazem, de que somos criados simples e ignorantes, entenderemos a origem do mal. Olha onde nós vamos começar a entender a origem do bem e do mal. Nós somos criados bons? Nós somos criados maus? Não. Somos criados simples e ignorantes. O que é uma coisa criada simples e ignorante? É uma coisa que é criada a semente. A semente. Todos vocês conseguem segurar uma mangueira nas suas mãos? Ah, mas uma mangueira é o tamanho de uma casa. Mas a semente da mangueira. A semente da mangueira, ela é o quê? Ela é uma mangueira em potência. Vocês percebem que nós somos... Jesus falava isso. Vós sois deuses, fazer isso que eu faço muito mais. Se a gente pega, né, fazer uma comparação entre a semente da mangueira, aquela árvore estrondosa, cabe na palma da nossa mão. Ela é o quê? Em semente. E como semente ela pode germinar, como pode não germinar. Mas depende de quê? De todo um
processo, né, ali para desenvolvê-la, todo o fermento, né, a terra, o sol, a água, todos esses elementos para que a semente se desenvolva. Nós precisamos desses elementos? Será que a gente precisa de instrução? Será que a gente precisa de acolhimento? Será que nós precisamos dessa base para nos desenvolvermos? Qual o objetivo de viver em sociedade? Que nós possamos aprender com os espíritos o quê? Com Gandhi, com Franciscano Xavier, com Divaldo Pereira Franco. Eles são o adubo para a nossa semente. Se a gente quer deixar de ser mal, ignorante, a gente precisa o quê? Vislumbrar esses seres e, nossa, eu quero ser como ele, feliz como ele, fazer esses gestos de amor como ele. Então, a origem, né, que a gente percebe é o que? Deus criou seres, vamos dizer assim, neutros, simples e ignorantes. E esse ser, né, ele vai se desenvolvendo até chegar ao estágio de homem, em que ele consegue fazer o quê? Escolhas, onde o livre-arbítrio lhe é mais o quê? Mais evidente. Você pode escolher fazer o bem ou o mal. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira. A gente faz uma brincadeira aqui, mas para vocês avaliarem como vai o bom senso de vocês. Tem aqui a nota de 100, uma nota de 50. Qual a nota que vocês escolhem? 100 ou 50? É de 100. Por que é de 100? Porque o meu bom senso, meu livre-arbítrio, permite eu entender que a nota de 100 é melhor para mim. Isso é livre-arbítrio, eu escolher o que é melhor para mim. E, à medida que entramos nesse nosso estágio nominal, nós podemos escolher o que é melhor para nós. E aí nós escolhemos sermos bons ou sermos maus. Mas percebendo que o mal, a maldade, ela é o quê? Ignorância. Ela é a falta, né? É a não busca do bem. É o desafio, é o descumprimento da lei de amor. Qual é a meta? Jesus nos disse: sede perfeitos. Jesus, sede perfeitos. Ser perfeito é quando eu prejudico o outro? Não estou sendo perfeito. Então estou indo contra as leis de Deus. Daí estou sendo mal. Então essa é a reflexão que Kardec nos permite, nos traz, né? Que Deus não construiu o mal. O mal é o quê? É uma construção nossa, uma imperfeição nossa, que tende ao quê? A acabar. Quem de vocês hoje em casa possui um escravo? Como assim, cara, escravo? A escravatura acabou há muito tempo, lá em 1800 e lá vai fumaça. Por quê? Nós não admitimos hoje possuir um escravo, porque sabemos das implicações disso. Nossa, é o outro, é meu próximo, não posso fazer isso com o meu próximo. Infligir tamanho sofrimento a ele. Olha o quanto nós progredimos. Porque no passado, e hoje, não é. Olha como a moral do homem foi se desenvolvendo. Então, esse mal, ele é essa criação que se inclina à maldade, ela é como aquele filho indisciplinado. Você está criando um filho. Se você não der responsabilidade, não acompanhar o seu desenvolvimento, ele pode crescer de qualquer maneira. E pode crescer o quê? Fazendo o que ele quiser, achando que não tem limite. Ele será considerado um filho mau. E aquele filho bom, aquele que a gente acompanha, aquele que a gente protege, aquele que é a providência divina. O que é providência divina? Cuidado com que Deus ampara a sua criação. E quando as pessoas boas, né, que sofrem? Porque a gente pensa assim, nossa, eu conheço tanta gente boa que sofre. Não é possível. Se Deus não criou a maldade, como essas pessoas sofrem, Ricardo? Como essas pessoas sofrem? E a perspectiva espírita, né, da imortalidade da alma, da reencarnação, nos permite responder essa pergunta. Vou convidar vocês a lembrarem-se de João Batista. Quem foi João Batista? Jesus, que foi o quê? Decapitado.
né? Eu não me lembro bem da história, mas acredito que todos vocês já tenham ouvido falar. Aí a gente pensa, mas gente, é mesmo João Batista. Aí mais um exemplo de que Deus não é justo. Deixou João Batista ser decapitado. E aí, quando nós buscamos, através da reencarnação, da imortalidade da alma, compreender a história de João Batista, quem foi João Batista? Foi aquele espírito, o Elias, que lá no passado desafiou uma série de pessoas, fez um milagre e foram o quê? 70 pessoas decapitadas. 70. Se for um número errado, alguém me corrige. E aí você, há não sei quantos anos atrás, vê o Elias, como assim? Ele vai permitir que 70 pessoas sejam decapitadas por conta dele, não vai fazer nada? Ele é mau. E aí, numa reencarnação futura, ele perde a cabeça. Vocês estão percebendo a bondade e a justiça de Deus? Ele permitiu que 70 pessoas fossem decapitadas. Em uma encarnação ele perdeu a cabeça. E a gente conhece a história de João Batista, precursor de Jesus, vivia lá pregando, batizando, toda a linda história do primo de Jesus. Então, essa perspectiva do Espiritismo, sem ela a gente não vai entender a maldade. E a gente percebe que a ignorância do Elias lá no passado era o quê? Era um estágio temporário. E à medida que ele foi evoluindo, foi progredindo, chegou a ser um estágio em que ele pôde o quê? Resgatar aquele débito. E é muito importante a gente ter essa reflexão para poder entender o que é maldade. Qual a ferramenta que Deus utiliza para disciplinar as criaturas? Qual é a ferramenta que Deus utiliza para nos disciplinar? Porque Deus está o tempo inteiro, a encarnação é um processo pedagógico. Eu ouvi isso do Galdino uma vez e estou sempre repetindo. A encarnação é um processo pedagógico. Não, mas como assim? Você está aprendendo. Só que tem uma lei, tem algo que te, sabe, uma lei no universo, quando eu digo universo mesmo, você está lá na galáxia lá que Divaldo fala, né? Tem a Capela, tem acho que é Alcione, Sírio, você pode estar lá, que essa lei de Deus está atuando sobre esses espíritos, sobre você, se você estiver lá. Lei de causa e efeito. É a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que você faz, você recebe. Então, a lei de causa e efeito, quando Deus institui ela para o nosso progresso, que ela nos faz progredir, que eu recebo à medida que eu produzo, né, que eu faço. Se eu faço algo bom, eu recebo. Jesus falava, né? Muito será dado àquele que muito já tem, pouco será dado àquele que tem pouco ali. Eu tenho pouco que tiver, será tirado. Ele está ali nos mostrando a lei de causa e efeito, que a gente precisa fazer, ter iniciativa para que as coisas aconteçam na nossa vida. E isso é muito importante a gente levar isso em consideração quando a gente está estudando sobre a origem do mal. Que o mal é o rompimento, é quando a gente desobedece, está em desarmonia com a lei de causa e efeito. Então nós somos infligidos. Ele está sofrendo nesta encarnação algo que trouxe de vidas passadas, né? Tem a palavra karma. Isso aí é karma. O que é karma, né? Em outras línguas, a tradução de karma é ação que gera resíduo. Resíduo. Ação que gera o quê? Algo que, sabe, que eu vou levar, que eu vou precisar, sabe, resgatar. Isso é a tradução de karma. E sendo assim, o mal provém da vontade de Deus. Vocês acham isso que eu falei aqui, que Kardec escreveu lá, que os espíritos nos revelaram? Será que Deus criou o mal? A perspectiva espírita nos mostra que não, que Deus não criou o mal. Ele é só o quê? Consequência da nossa ignorância, o quê? Do nosso princípio inteligente. Quando a gente vai estudando o espiritismo, a gente entende isso. Deus criou o princípio inteligente. O princípio inteligente vai desenvolvendo a matéria e a gente pode, né, exercer sobre a matéria a influência que a gente quer. Um exemplo é o tamanho tremendo tecnologia que a gente tem hoje. A gente vai exercendo na matéria, vai descobrindo, né, as suas relações e vai se desenvolvendo ao nosso benefício. Não da disciplina, né, das suas leis é que deriva o mal.
E como explicar os seres que atribuímos a maldade? Para falar bem claro, mas e o diabo? O diabo existe? Satanás existe? Se a gente for acreditar que essas entidades, elas existam como a gente usualmente, né, vê esse mito, tem um ser lá que comanda e o nome dele é X. Se a gente for acreditar nisso, primeiro, se a gente for acreditar que ele é tão poderoso quanto Deus e foi criado, sabe, alguma coisa que não Deus o criou, a gente vai ter que se contradizer. Porque se Deus criou tudo, Deus criou tudo, mas não criou o diabo. Então, então ele não é o supremo senhor de tudo. A gente está se contradizendo, porque alguma outra coisa criou essa outra coisa que é má. E se tivesse, né, surgido espontaneamente? Então não foi criação alguma. Ele surgiu e aí não seria único, né? Deus não seria único. Teria algumas coisas surgindo. Considerando o mito, né, esse mito do diabo, este foi criado por Deus e teria criado algo mal. O que a doutrina espírita nos esclarece? Tem alguns seres comandando a maldade? Sem dúvida. A gente vai chamar esses seres de obsessores. Está lá na doutrina espírita, a gente pode procurar. Obsessão. O que é obsessão? É a influência que um espírito desencarnado exerce sobre outro encarnado, geralmente sendo essa maléfica, prejudicial. Então existem seres que estão, né, em estado de maldade. Percebe a diferença? Tem seres que estão em estado de maldade, mas que, à medida que vão progredindo, e é isso que a doutrina espírita nos esclarece, esses seres vão melhorando, vão se desenvolvendo e se tornando bons. Um exemplo de ser que a gente frequentemente tem uma certa dificuldade, o Judas. Nossa, Judas, naquele que, poxa, traiu Jesus e tudo mais. Ele teve outras sucessivas encarnações em que ele fez o quê? Tem uma que dizem que foi Joana d'Arc, em que auxiliou na independência da França e tudo mais. Então tem centenas de oportunidades em que esses seres se transformam, buscam fazer o quê? Auxiliar o progresso. E auxiliando o progresso geral, eles mesmos o quê? Se adiantam, resgatam aquela maldade. E quando nós vamos avançando no estudo fala, nossa, a Gênesis é difícil. Sem dúvida, se você for ler alguns temas da Gênesis sem um preparo, eles acabam se tornando difíceis. Mas tem temas ali sobre maldade, sobre justiça, sobre essência ali do espiritismo, que é essencial a gente saber, a gente conhecer, para que possa aqui estar discutindo e entendendo esses processos que acontecem com a gente. Maldade, causa e efeito, por que eu estou sofrendo? Então tudo isso tá ligado. Então é a partir do conhecimento espírita que a gente pode, né, entender esses processos que acontecem com a gente. E o Kardec, no livro A Gênesis, ele vai colocar os males como duas categorias. Tem os males que o homem pode evitar e os que independem da sua vontade. Quais os males que o homem pode evitar? Ricardo, não faço ideia. A pandemia. Não, como assim o homem poderia evitar a pandemia? Não, o homem não pode evitar a pandemia. Essas mortes todas, como assim o homem pode evitar a pandemia? A gente está vendo outros países que respeitam, né, o isolamento, respeitam, quarentena, estão tomando todos os cuidados. Eles estão o quê? Evitando, males que o homem pode evitar. Males que o homem pode evitar. Através do quê? Lei de causa e efeito. Se ele se previne, ele está o quê? Se protegendo. Mas se acontecer dele adoecer e desencarnar, também tudo não cai uma folha. Jesus nos disse, não cai uma folha da árvore sem a permissão do Pai. Mas esses males o homem pode, né, evitar. É claro que ele não pode evitar a pandemia, mas a contaminação,
e tudo que decorre daí, o homem consegue evitar. O que o homem não consegue evitar? Ó, é outra categoria dos males, ó. Os que independem da sua vontade. O vírus independe da vontade do homem. Não depende de mim acabar com o vírus, mas depende de mim não adoecer. Percebe a diferença? Eu não posso acabar com o vírus, mas posso evitar de me adoecer. Qual é os males que o homem pode evitar? Não adoecer. Qual é os que independem da sua vontade? A enfermidade que estamos passando. Então é importante a gente conhecer essas diferenças para refletir sobre elas. Será que isso tudo é vontade? Muito descaso, muita dificuldade, muita ignorância ainda de nós que estamos encarnados aqui. Essa é a pergunta que a gente busca responder na doutrina espírita, e ela nos devolve com maestria através da revelação dos Espíritos. A origem do bem. Tendo Deus criado o homem perfectível, este, à medida que desenvolve a inteligência, compreende as relações de causa e efeito, e sobre elas atua, melhorando a sua condição na Terra. Isso traz bem-estar. O que é o bem? É quando eu percebo que, se eu trabalhar, eu vou ter o quê? O recurso ali para me sustentar. Se eu fizer mal aos outros ou ficar ocioso, eu não tenho recurso. É causa e efeito. Se eu fizer o bem, eu estou o quê? Envolvido, amparado, estou seguindo ali as leis divinas. Então, à medida que o homem vai percebendo a lei de causa e efeito, ele vai mudando, né, o seu o quê? Sua qualidade de vida. Usei o exemplo da escravatura. Hoje nós não temos mais, né, escravos na nossa casa. E a nossa sociedade, ela se desenvolveu economicamente. Hoje é incompatível com o nosso grau de sociedade a ideia de escravatura. Olha como, né, à medida que a gente foi percebendo as leis de causa e efeito, a nossa sociedade foi se desenvolvendo. Causa e efeito. Se você educa as crianças, você cria o quê? Cidadãos mais o quê? Mais conscientes, mas você precisa o quê? Educá-los moral e intelectualmente. Avançando, né, por conta do nosso tempo. E os males a que se acha exposto são estimulantes à sua inteligência e o fazem prosperar. A gente pensa assim, nossa, mas eu não vejo benefício nenhum em uma pandemia. Eu não quero ser hipócrita de ver, não, poxa, tudo isso que a humanidade está conquistando hoje. Hoje a gente está aqui, estamos unidos em quê? Em pensamento, estamos transmitindo reflexões acerca da doutrina espírita por um meio de comunicação. Coisas que a gente não fazia antes, estavam disponíveis. A gente hoje percebe a falta que parentes nos fazem, percebemos, né, o tamanho, né, do problema social que nós temos, devido a muitas vezes a própria indiferença que nós temos em não auxiliar o nosso próximo. Então tudo isso está vindo evidenciar o nosso maior problema na sociedade. A indiferença. A sociedade está ficando cada vez mais fria. As pessoas não conviviam dentro de casa. Quando estavam dentro de casa, cada um no seu celular, e não tinham mais aquele contato, né, interpessoal ali. E a pandemia veio o quê? Veio justamente fazer o quê? Fazer com que isso se desenvolvesse. A gente lamenta as mortes, lamenta a dificuldade, tudo isso. Mas a gente não pode fechar os olhos para o quê? Para esse progresso que a gente está alcançando com essa dificuldade. Ela nos impele ao progresso. Gente, a dor nos impele ao progresso. Desculpa termo, talvez. Se a nossa barriga não sentir fome, a gente não vai atrás da comida. Então, dor, o sofrimento, ela vai o quê? Vai nos fazer buscar o progresso. Os meios de se sustentar, de nos melhorar. Então, esse é o papel da dor. A dor, ela é consequência do quê? Na nossa invigilância. Então, a gente pode, né, entender isso. Não condenar a Deus pelo, nossa, eu estou sofrendo isso, mas tudo culpa de Deus. Não me ama. Ele não te ama. Mas o que você fez ali? Poxa,
O que você fez que está nessa situação hoje? Ah, eu me encontro sozinho, não tenho família. O que você fez no passado? Você cuidava dos seus filhos? Ah, não tinha paciência com meus filhos. Sua esposa? Ah, quando ela me irritava, eu batia. Peraí, você está, sabe, sucessivos equívocos e aí culpa Deus no final do resultado? Então a gente precisa avaliar isso. A dor, ela serve para quê? Para nos impulsionar. Mesmo os flagelos, as tempestades, enchentes e tudo mais, é para nós recomeçarmos. Para a gente despertar o nosso intuito de quê? De trabalhar, de progredir, de entender qual é o nosso propósito aqui. Hoje, nossa, a enchente levou tudo, eu não tenho nada, mas olha a perspectiva que isso vai trazer. Traz muito sofrimento, sem dúvida. Mas os Espíritos nos esclarecem que esse sofrimento nos impulsiona a progredir, a buscar algo, né? Mas algo diferente. A gente vê, eu estava vendo o Globo Repórter, muito legal dessa sexta-feira. As pessoas que saíram da cidade estão indo para o campo. Por conta do quê? Estresse, violência. Aí vai para o campo, gente que tem muito estudo e está lá o quê? Está plantando, está, sabe, tá auxiliando aquelas comunidades ali a se desenvolver. E olha aí, o sofrimento que para uns virou bonança para outros. E avançando, né, por conta do nosso tempo, né, desenvolvemos inúmeros males que derivam da nossa invigilância. Muitos dos males, porque é a origem do bem e do mal, muitos males, eles derivam, né, da nossa invigilância. Guerras, conflitos, essas mazelas sociais. A mazela social que está mais evidente hoje na sociedade. A fome, a miséria, e todo esse sofrimento que a pandemia está trazendo. Então isso é o que? Muito da nossa invigilância. Em quê? Em não ter edificado uma sociedade mais justa, mais consciente. Muitas vezes buscando o nosso próprio interesse. A gente, as pessoas sem querer política, mas as pessoas, poxa, é importante votar, escolher seu candidato, isso. Mas muitas, o que seu político fala? Não sei, só deu voto. Não, a falta da nossa cobrança, olha, cadê o recurso? Cadê? Se a gente tivesse mais iniciativa, muitas das vezes a gente não estaria nessa dificuldade. Mas não adianta culpar uma pessoa por um problema que é o quê? Social, é um conjunto, né? Jesus falava que a gente vai edificar o reino de Deus aonde? A gente vai construir do nada? Começa edificando aonde? Dentro de nós. A gente precisa edificar dentro de nós para edificar no nosso filho, no nosso neto, no nosso sobrinho, no nosso aluno, 40, 50 pessoas dentro da sala de aula. Olha a mensagem que você está transmitindo para 50, 40, 60 crianças que estão ali se desenvolvendo. A importância de fazer o quê? Fazê-los refletir. Para concluir nosso estudo na noite de hoje, eu vou trazer uma reflexão muito importante que eu ouvi do Divaldo e que eu acho ela maravilhosa. O Divaldo nos esclarece, né, como é essa maldade, como funciona a maldade. Vamos dar um exemplo, né? A gente tem dois seres. Eu tenho duas maçãs e tenho duas pessoas ao meu lado. Eu, há 30 mil anos atrás, eu era bem mais selvagem, mais ignorante. O que acontecia comigo? Eu compartilharia essas duas maçãs com aqueles meus dois amigos ali. Com um amigo, estou com um amigo aqui, né? Eu compartilharia essas duas maçãs com ele? Não compartilharia. Por quê? Nossa, eu estou com fome agora e vou sentir fome depois. Então, para que eu vou dividir? É meu recurso. O que a gente tem dentro de conservação? A gente estuda muito isso na doutrina espírita. Instinto de conservação, aquilo que nos impele a viver, a buscar. Instinto de conservação. Só que se há 30 mil anos atrás eu não dividia, não repartia aquilo que era meu, hoje, 30 mil anos depois, o que acontece comigo? Nossa, caramba, poxa, estou com duas maçãs. Nossa, essa pessoa que está do meu lado, não precisa nem ser um amigo não.
essa pessoa que está do meu lado aqui está sofrendo. Olha a empatia, olha eu percebendo o sofrimento do outro. Vocês acham que há 30 mil anos atrás a gente fazia isso? Há 2 mil anos atrás a gente fazia isso? E hoje, olha como a gente percebe, a gente se coloca no lugar do outro. A gente foi transformando o instinto em sentimento. Em quê? Em amor, em empatia. Foi o que Jesus nos trouxe, o amor, caridade. Então a gente foi desenvolvendo esse sentimento. E hoje eu não sou capaz de, não vou dar. Não, toma aqui, ó, eu tenho uma. Ou muitas vezes, né? Nossa, eu tenho uma, toma uma. Só que a gente caminha, né? A gente caminha para um mundo. O que é um mundo feliz? É aquele mundo em que eu tendo uma maçã e o meu próximo sem nada, eu faço o quê? Nossa, olha, toma isso aqui, porque eu não vejo necessidade em mim para utilizar isso agora. Toma, isso aqui é seu. Esse é um mundo misericordioso. Misericórdia. Esse vai ser uma das qualidades, um dos atributos dos seres que vão habitar esse mundo de regeneração, esse mundo feliz. Misericórdia. De olhar aí, nossa, já ter ultrapassado, sabe, o sentimento. Já vivencia o amor. O Emmanuel diz uma frase muito legal, que diz assim, a disciplina leva à espontaneidade. A gente não acha lindo quando alguém é espontâneo, caridoso, simplesmente por ser? É isso que a nossa civilização está caminhando para ser. Mas ela, para chegar a isso, precisa do quê? Do sofrimento. Precisa da dor, precisa, sabe, olha, teu irmão está com fome, está doente, o que você vai fazer? O que você pode fazer hoje? Então, todas essas calamidades é para nos despertar. Hoje eu estou bem, estou dentro da minha casa, está aqui, tenho o meu alimento, tenho a janta, mas quantos não tem? Então, é esse convite, né, que Deus nos oportuniza para quê? Para exercermos, não é só dar um alimento, mas você está com um filho, um parente passando por dificuldade, sabe, percebendo que ele está ali sofrendo, é a oportunidade de você o quê? Mostrar, né, consolá-lo. Seja com um abraço, sabe, a presença, mais do que tudo, a gente tem uma ferramenta muito importante para auxiliar esses irmãos que estão conosco. O Espiritismo. Olha, você está sofrendo hoje, mas, sabe, o Espírito é imortal. Esse momento, isso que você está passando agora, são instantes. Olha a perspectiva que a gente está dando para ele. Uma coisa que ele achava que era culpa de Deus, não, culpa de Deus, não, mas a gente está numa circunstância em que você é convidado ao que é o desafio, a superação. Então, o que nós podemos te ajudar? Esse é o consolo pela palavra, em que nós podemos ter. E essa transformação de instinto em sentimento, né, vai o que? Nos sublimando. E o homem se transforma moralmente. A transformação moral que a gente está buscando, que é para aniquilar o mal do nosso planeta, ela vai ser construída através do quê? Através do quê? Através do nosso propósito, do nosso exercício em nos transformarmos em pessoas melhores. Só assim a gente vai conquistar, né, o mundo de regeneração. A gente fica esperando, é muito bacana quando a gente vai estudar o livro dos Espíritos, a questão da lei do progresso. Por quê? Tem aquelas perguntas lá, que pensar daquele que, sabe, que quer atrasar o progresso? Já que tudo vai progredir, eu vou ficar aqui de braço cruzado. Deixa o progresso vir me empurrar. Só que, gente, você já foi empurrado na sua vida? Alguém já pegou e já te empurrou? Sabe como é doloroso? É muito doloroso a gente ser empurrado pelo progresso. A gente tem que buscar fazer o quê? Se deixar ser empurrado pelo progresso. Já que o Espiritismo nos permite, né, divisar essa fronteira entre o material para o espiritual, a gente pode fazer o quê? O que nós pudermos e estiver nas nossas mãos fazer agora, o pouco que seja. Para quê? Para que a gente possa não ser empurrado pelo progresso, mas sim o quê? Caminhar né, no seu processo de evolução, de progresso. Bem,
Espero que tenha ficado, né? Essas reflexões tenham contribuído para o nosso entendimento da origem do bem e do mal. É um convite que vocês leiam a Gênesis, leia as partes que tem dificuldade. Não sei que tem dificuldade, a origem dos seres vivos, do planeta, pula, gente. Vamos ler o que, sabe, está ali ao nosso alcance, que o texto é maravilhoso. Os ensinamentos são, sabe, importantes dentro do Pentateuco, que nos traz esclarecimentos valiosos para a gente poder entender, né, qual é o nosso propósito aqui, como posso auxiliar esses seres que estão ao meu redor. Então, fica o convite para a leitura, para buscar cada vez mais esse conhecimento, né, que tanto nos consola. Se hoje nós temos o propósito e a força de viver que nós temos, é graças ao quê? Ao nosso Mestre Jesus, ao ensinamento que os Espíritos nos possibilitaram ter acesso, a Kardec, que, né, nos disponibilizou isso, compilou todo esse material. Então, que nós possamos, né, aproveitar toda essa dádiva divina para o nosso progresso. Bem, vou encerrar com uma prece e nos despedimos por hoje. Divino e amado Mestre Jesus, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui, superando os desafios, sabendo que estamos protegidos. Somos, Mestre, infinitamente agradecidos por essa oportunidade. Possamos estar aqui sempre ao teu lado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Okay? Agradecendo sempre aqueles seres que me intuem, né? Que a gente vai falando e vai se lembrando e vai são todo o mérito aos nossos amigos espirituais. Bem? Tchau, amigos. Até a próxima.